O NJ está de volta. O número de divórcio aumenta a cada ano. Em Jacareí, só no ano passado, foram 754 divórcios e 36 separações, segundo informações do Cartório de Registro Civil da cidade. O fim do matrimônio pode ser a solução para o casal que não se entende mais. Porém, pode ser o início de uma grande batalha nos tribunais para aqueles que têm filhos. O principal motivo, a guarda das crianças. Para tentar promover maior qualidade de vida para os filhos de pais separados e garantir direitos e deveres de ambas as partes, a Lei da Guarda Compartilhada já está em vigor e se destaca como ferramenta importante nas relações familiares. Confira na reportagem. O que era uma possibilidade se tornou obrigatoriedade. A guarda compartilhada agora é lei. O objetivo é proporcionar igualdade de condições no exercício da maternidade e paternidade em relação aos filhos de pais separados. É muito importante esclarecer o que é guarda, né? Lá em 1919, 16, 19, quando foi criado o nosso Código Civil, instituiu-se o chamado poder familiar. Desculpa, pátrio poder. Pátrio vem de pai. Quem tinha o poder sobre a família e sobre os filhos? O pai. Ponto final. A mulher não opinava, certo? Os anos passaram, as décadas, né? Veio a nossa Constituição de 1988, igualou os direitos entre os homens e as mulheres e igualou os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. E com a vinda do Código Civil de 2002, o chamado pátrio poder trocou de nome e virou poder familiar. É a consagração da igualdade de direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. A guarda compartilhada, diferentemente do que a maioria das pessoas imagina, não é dividir o filho ao meio e ficar um pouquinho com cada um. Normalmente os pais muitas vezes anseiam por compartilhar a guarda e demonstrando aí um bom entendimento, falam que querem cada um ficar um pouquinho, uma semana com cada um. É importante deixar bem claro que a guarda compartilhada pressupõe o exercício dos direitos e dos deveres inerentes aos pais de forma equilibrada e equiparada. A Lei da Guarda Compartilhada não obriga a presença dos pais de forma igual com os filhos. É importante deixar claro que ainda que compartilhando a guarda de um filho, esse filho vai ter que ter uma residência fixa e o outro será o visitante. As pessoas pensam que agora com a guarda compartilhada houve uma grande inovação e não se vislumbra mais essa questão da visita. Os dois têm que ficar tempo igual com o filho e não é essa. Isso é importante que fique bem claro, porque muitas vezes os casais em acordo pretendem homologação judicial de um pedido em que eles dividem uma semana com cada um. E isso tem sido questionado até, porque não atende ao melhor interesse da criança. A separação judicial e o divórcio não alteram os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos, exceto quanto ao direito que algum deles vai ter de ficar com a companhia ou guarda de um ou de outro filho. Ao contrário do que muitos pensam, a guarda compartilhada não isenta o pagamento de pensão. A grande confusão em relação a isso, então se compartilhar a guarda, os dois arcam iguais, não precisa ser fixados os alimentos. Também é um mal-entendido tremendo esse. A divisão de pagamentos, a divisão de deveres e obrigações já existe até na guarda unilateral em relação aos alimentos, que aquele que tem a moradia, aquele que está no dia a dia, fornece, também colabora, dando inclusive o seu tempo no cuidado diário daquela criança, e o que está fora, que vai ao visitante, também vai colaborar financeiramente na manutenção daquela casa onde mora a criança. Antes da lei, em 90% dos casos, a guarda dos filhos era dada às mães. Hoje, a intenção é reeducar a sociedade para um melhor e maior relacionamento entre pais e filhos. Porque a intenção foi dupla. Primeiro, acabar com a ditadura das mães, né? Aquela história de que era líquido e certo, que numa separação o filho vai ficar com a mãe. Por que não pode ficar com o pai? Décadas e décadas já se passaram desde o Código de 1916, né? Nós estamos numa outra sociedade. Segundo, e é o outro lado da moeda, trazer o pai à responsabilidade. Né? Não a responsabilidade jurídica, porque ele tem responsabilidade jurídica derivada do poder familiar, independente de estar junto ou separado da mãe e do filho.
mas trazer a responsabilidade de fato para viver o dia a dia daquela criança. A médio e a longo prazo, quando as pessoas começarem a entender que não são donos das crianças, porque muitas vezes aqueles que têm a guarda unilateral se sente dono da criança. Essa postura legislativa é muito criticada pela maioria. Tem muita gente que critica essa imposição da guarda compartilhada sob o principal argumento de que a guarda compartilhada pressupõe bom relacionamento dos pais. É verdade. Num olhar inicial, pai e mãe têm que se entender, têm que falar a mesma língua, porque compartilhar a guarda, que são os direitos e os deveres inerentes ao pátrio poder em relação ao filho, significa discutir junto em que escola vai estudar, se vai cortar o cabelo assim ou vai cortar o cabelo assado, onde vai passar, se pode viajar no final do ano para o exterior com um deles, como que vai ser tocada a vida, direcionada, orientada a vida daquela criança, daquele adolescente. Divorciada há 10 anos, Karina nunca impediu a participação do pai na criação dos filhos. Foi tranquilo, ele sempre foi um pai super presente, continuou sendo, a gente nunca teve problema em relação a estar junto das crianças, né? Então a gente sempre se preocupou em colocar eles numa escola onde a gente acreditava que seria o melhor ensino, sempre festas ele estava junto. Quando as crianças eram pequenas, agora estão já homens, né? Então continua sendo tranquilo. A tranquilidade só é abalada quando o assunto é a maneira de educar os filhos. Na verdade, a gente tem opiniões completamente diferentes, né? A gente não entra em acordo no sentido de que o que é o melhor para as crianças, o que realmente a gente quer. A gente entra num acordo no que vai ser melhor para eles. Mas não é tão simples assim, não, na hora de tomar alguma decisão, porque eu sempre acho que eu tenho um ponto de vista e ele tem outro. Mesmo com opiniões divergentes, o bem-estar dos filhos é o ponto de equilíbrio. A gente sempre tem como base o que é realmente melhor para eles. Então, quando a opinião do outro acaba sendo melhor, a outra parte sempre acaba cedendo. Então, o direcionamento da vida é a guarda compartilhada. Então, por isso que eu digo que, de fato, precisa de um bom relacionamento num primeiro momento. Porque se o casal está litigando, está brigando, não existe diálogo nenhum, está em pé de guerra, exigir que eles se conversem, cheguem num acordo em relação à vida do filho, de fato é muito difícil. Na opinião da promotora de justiça da Vara de Família, a lei da guarda compartilhada deve promover mudanças nos costumes sociais. Num primeiro momento, nos parece inviável pela cultura que nós temos, de um seu guardião, do outro seu visitante. É difícil, de repente, abrir a mente, a cabeça e fazer essas pessoas em litígio compreender que não são donos das crianças. Eu quero acreditar que essa cultura do compartilhamento da guarda, que por hora está sendo entuchada goela abaixo de todo mundo, a médio prazo e a longo prazo, se transforme numa cultura de se compreender que ambos têm igual poder e dever sobre aquela mesma criança. O melhor caminho é fazer um grande esforço, se necessário com ajuda psicológica, de separar a briga dos pais, dos genitores, das questões relativas aos filhos. Tentar separar isso ao máximo. E não ter visões imediatistas. Eu vou fazer isso agora, porque assim eu vou atingir o outro. Né? Pensar a médio e a longo prazo. Atletas do rugby de Jacareí foram convocados para disputar o PAN em Toronto. Toronto é a maior cidade do Canadá e a quarta maior da América do Norte. É considerado um dos municípios mais multiculturais do mundo e atrai milhares de imigrantes todos os anos. Em julho de 2015, todas as atenções estarão voltadas a Toronto, por ser sede dos Jogos Pan-Americanos. E Jacareí terá 2 atletas representando a cidade na seleção brasileira que disputará os Jogos no Canadá. Matheus Daniel, mais conhecido como Matias, e Lucas Drude. Fiquei bem surpreso ainda por estar voltando de uma lesão recente agora, que fiz uma cirurgia no ombro, então fiquei surpreso. Tem bastante atletas que a gente treina todos os dias e todos são bons, então é uma surpresa grande, né? A gente tem um grupo de 20 jogadores treinando todo dia, então qualquer um dos 20 que fosse convocado já era esperado, né? Então, como a gente está treinando todo dia, a gente fica na expectativa, né? Mas é sempre uma surpresa estar dentro de uma lista.
Os dois já estão juntos com a seleção brasileira se preparando para o torneio e as expectativas para a participação deles são as melhores possíveis. O torneio de Rugby Sevens dos Jogos Pan-Americanos acontecerá nos dias 11 e 12 de julho. Estou bem ansioso, vai ser um campeonato difícil com equipes do circuito mundial. Vão ser duros os jogos. A expectativa é de voltar com uma medalha, né? A gente tem 3 desafios que é Canadá, Argentina e Estados Unidos, que são fixos no circuito mundial. Então, um deles, se a gente conseguir ganhar, a gente já garante uma chance de medalha. A gente tem um difícil primeiro dia, né? 3 jogos difíceis no primeiro dia. Então, se a gente conseguir ganhar esses 3 no primeiro dia e ganhar uma vitória contra esses 3 no segundo dia, já fica uma medalha bem aí, 50% do caminho feito. Mesmo que não retornem com medalhas, o reflexo da participação dos jacareienses em um torneio de grande porte será importante para o esporte aqui em Jacareí. Eu acho que vai ser uma importância bem grande por a gente ter muitas crianças, projetos sociais, e acho que vai mostrar bem o nome do Jacareí para o Brasil e para o mundo, e vai ser bem visualizado, sim. Com frequentes convocações para a seleção, os jovens jacareienses acreditam que participar dos Jogos será um grande teste para a Olimpíada. A preparação para a Olimpíada está sendo dura, a gente está treinando todos os dias no CT em São José dos Campos. Tem os atletas que vieram de fora também, estão centralizados lá, a gente treina todos os dias. E vai ser muito bom o PAN para uma preparação para os Jogos Olímpicos. A gente vai ver a realidade que é também, né? Porque a gente está jogando algumas etapas convidado do circuito mundial. Por ser país sede das Olimpíadas, a gente está jogando algumas etapas e não conseguimos ganhar nenhum jogo ainda por ser equipes que já estão fixas no circuito há muito tempo, ser equipes duras e tem mais tradição no rugby do que no Brasil. Mas vai ser um treinamento bom e vai ser bem duro, mas vai ser bom o campeonato. O PAN e as Olimpíadas é o auge de qualquer atleta, né? Então poder participar junto com o Drude, que é aqui da cidade, nascido e criado aqui, né? Ajuda com certeza a elevar o nome do rugby na cidade, ajuda as crianças a ter você como espelho e querer praticar mais o esporte, saber mais do esporte, a visibilidade que isso gira, prefeitura, patrocinador, com você participando nos Jogos Pan-Americanos, vindo da base, treinando desde garoto, com certeza eu acho que contribui muito para o esporte. Cada vez mais aumenta o número de imigrantes haitianos no Brasil. Eles vêm atrás de emprego na esperança de ajudar os familiares deixados no país. Confira agora a história de Amable, imigrante haitiano que vive em Jacareí há quase um ano. Em 2010, um terremoto de 7 graus na escala Richter devastou o Haiti, matando cerca de 300 mil pessoas. Hoje, 5 anos após essa tragédia, o país ainda está em ruínas e mais de 1 milhão de pessoas permanecem desabrigadas. Diversos haitianos continuam a migrar para outros países. Só no Brasil, estima-se que já são mais de 40 mil haitianos na busca por melhores condições de vida. Como é o caso de Amable, que veio em busca de trabalho para ajudar a família que ficou no Haiti. A gente vem aqui do Brasil, como meu pai falta emprego, a gente está procurando serviço que venha trabalhar aqui. E para ver se pode mudar as coisas melhor para mim. Amable chegou ao Brasil há quase um ano. Com experiência na construção civil, hoje faz alguns serviços temporários, pois ainda não conseguiu arrumar um emprego fixo. Mas para ele, a vida ainda assim está ótima. A vida está melhor, ou se não mais complicado, porque não tem serviço. A gente tem como 3 meses sem serviço, de aí tem que pensar isso, como pode fazer para trabalhar. Eles vêm sonhando em encontrar um país aberto, um país crescendo, um país onde ele vai adquirir vitória financeira, e eles chegaram e encontraram um Brasil bem diferente. Eberson é líder de uma igreja no Jardim Flórida. Com a ajuda de membros da igreja, deu suporte a Amable e a outros haitianos que chegaram em Jacareí. No início, nós tivemos algumas dificuldades, mas o amor ele vence qualquer barreira.
quando a gente olha no olho e vê a necessidade, seja emocional, financeira, quando existe o amor, a gente vence toda a barreira. Enquanto Amable não arruma emprego, ele conta com a ajuda da congregação. E esse irmão de pastor Ebelson, e que me ajuda para deixar a gente dormir aqui até que conseguir serviço para alugar uma casa, que me ajuda por o sentimento do Senhor. Eles enfrentam várias dificuldades. Primeiro, distanciamento da família, algumas barreiras culturais não são muito de tocar, não são muito de fazer amizade facilmente com estrangeiros. Entre eles é mais fácil, mas a gente nós somos de outro país, então eles tinham algumas barreiras, medo, preconceito também devido à cor, mas a gente foi chegando, foi com muita paciência, com muito amor, e nós temos aprendido muito com eles. Mesmo com todas as dificuldades, Amable sonha em trabalhar muito para trazer sua família para o Brasil. Meu sonho é o que trabalha e a ver se pode conseguir dinheiro para melhorar a vida, se posso entrar minha família aqui do Brasil. Hoje eles fazem parte da igreja. Hoje, o dia que falta um deles, a gente está faltando um pedaço. Hoje, a nossa alegria é esse convívio, as barreiras culturais têm caído e nós temos aprendido até a língua deles, que é o crioulo. Tem sido algo de muitas boas surpresas que nós temos passado. E o amor é um povo alegre, mesmo sendo um povo sofrido, é um povo muito alegre, que eu acredito que tem muito a nos ensinar. Transformar o sonho em realidade com ações práticas. É desta forma que Eberson acredita que deve ser. Ajudar o próximo é o cristianismo em ação. Nós temos que aprender que Cristo ele venceu todas as barreiras, tanto a respeito de preconceito. Cristo ele nos ensina através da palavra que quando existe o amor em primeiro lugar, não existe barreiras. Nós vencemos todas elas. No próximo bloco você confere como ficam as novas regras para a aposentadoria. Não saia daí.